E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Juan Trindade. Tô aqui para fazer uma coisa nova no canal. Quero fazer o audiobook do meu livro preferido de todos. Vou fazer separado em capítulos e eu espero muito que vocês gostem. Mal tinham parado de cair as últimas gotas do temporal, quando o pedestre enfiou o mapa no bolso, ajeitou melhor a mochila nos ombros cansados e saiu do abrigo de uma grande castanheira, indo para o meio da estrada. Um pôr do sol de um amarelo agressivo vinha se derramando através de uma fenda nas nuvens a oeste. Mais à sua frente, acima dos montes, o céu estava cor de ardósia escura. Todas as árvores e folhas de grama gotejavam, e a estrada brilhava como um rio. O pedestre não perdeu tempo com a paisagem, partindo de uma vez, com o passo determinado de um bom caminhante que acaba de perceber que precisará andar mais do que pretendia. Essa era, de fato, a situação. Se tivesse decidido olhar para trás, o que não fez, ele poderia ter visto o campanário de Mutch-Naderby e, ao vê-lo, poderia ter amaldiçoado o hotelzinho pouco hospitaleiro que, apesar de estar obviamente vazio, tinha lhe recusado o pernoite. O estabelecimento trocara de dono desde sua última viagem a pé por aquela região. O simpático hospedeiro de antes fora substituído por alguém que o balconista do bar chamava de A Senhora. E a senhora parecia pertencer àquela escola ortodoxa de estalajadeiros britânicos que consideram os hóspedes um estorvo. A única possibilidade que lhe restava agora era Sterk, do outro lado dos montes, a uns 10 quilômetros de distância. O mapa indicava uma estalagem em Sterk. O pedestre era muito experiente para se permitir qualquer grande esperança com essa indicação, mas parecia não haver outro lugar a seu alcance. Ele andava rápido e com obstinação, sem olhar ao redor, como alguém que tentasse encurtar o caminho com algum encadeamento interessante de ideias. Era um homem alto, mas de ombros um pouco caídos, com 35 a 40 anos de idade, vestido com a falta de cuidado característica de um intelectual num dia de folga. À primeira vista, teria sido fácil confundi-lo com um médico ou com um mestre-escola, se bem que não possuísse nenhum ar experiente de um e nem a vivacidade indefinível do outro. Na realidade, era filólogo e pesquisador de uma faculdade de Cambridge. Seu nome era Ransom. Quando deixou Naderby, sua esperança era talvez encontrar uma pousada por uma noite em alguma fazenda amistosa antes de percorrer todo o trajeto até Sterk. Mas a região do lado de cá dos montes parecia quase desabitada. Era uma área desolada, sem nada que despertasse o interesse, dedicada principalmente ao cultivo de repolho e nabo. Com sebes fracas e poucas árvores, o local não atraía visitantes como ocorria com a região mais rica, ao sul de Naderby, e os montes o protegiam das áreas industriais para além de Sterk. À medida que anoitecia e que o barulho dos pássaros cessava, tudo foi ficando mais silencioso do que costuma ser uma paisagem inglesa. O ruído de seus próprios pés na estrada coberta de cascalhos se tornou irritante. Ele vinha andando dessa forma havia uns 3,5 km quando se deu conta de uma luz mais adiante. Àquela altura estava bem próximo do sopé dos montes e já estava quase escuro, de modo que ainda teve alguma esperança de que se tratasse de uma boa casa de fazenda. Até chegar perto da verdadeira fonte de luz, que se revelou um chalé muito pequeno, de feios tijolos do século XIX. Uma mulher atravessou a porta correndo quando ele ia se aproximando e os dois quase colidiram. "Perdão, senhor", ela disse. "Achei que fosse o meu Harry." Ransom perguntou-lhe se havia algum lugar mais perto do que Sterk onde ele pudesse conseguir um pernoite. "Não, senhor", disse a mulher. "Não antes de Sterk. Acho que o senhor podia arrumar um lugar em Naderby." Ela falava com a voz aflita, humilde, como se estivesse pensando em outra coisa. Ransom explicou que já tinha tentado Naderby. "Nesse caso não sei mesmo, senhor", respondeu a mulher. "Quase não tem mais nenhuma casa daqui até Sterk. Não do tipo que o senhor procura. Tem só a colina, onde o meu Harry trabalha. E achei que o senhor estava vindo de lá. Foi por isso que saí quando ouvi seus passos, achando que fosse ele. Ele já devia ter voltado para casa faz tempo." "Que lugar é essa colina?", perguntou Ransom. "Uma fazenda? Será que me deixariam passar a noite lá?" "Ah, não, senhor. Sabe, não tem ninguém lá agora além do professor e do outro moço de Londres, desde que a dona Alice morreu. Eles não são de hospedar ninguém não, senhor. Nem mesmo tem criadagem, fora meu Harry para cuidar da fornalha, e ele não trabalha dentro da casa." "Como se chama esse professor?", perguntou Ransom com uma leve esperança. "Não sei mesmo, senhor", disse a mulher. "O outro é o senhor Devine."
E Harry diz que o outro senhor é professor. Ele não entende muito dessas coisas, sabe? Porque é um pouco bobo. E é por isso que eu não gosto que ele volte para casa tão tarde. E eles me garantiram que sempre iam mandar Harry de volta para cá às 6 da tarde. Não é que ele não tenha trabalhado o dia inteiro. A voz monótona e o vocabulário limitado da mulher não expressavam muita emoção, mas Ransom estava parado o suficientemente perto para perceber que ela estava tremendo e quase chorando. Ocorreu-lhe que devia ir à casa do professor misterioso e pedir a ele que o rapaz fosse mandado de volta. E, não mais que uma fração de segundo depois, ocorreu-lhe que, uma vez dentro da casa, entre homens da mesma profissão que a sua, poderia ser muito razoável aceitar o oferecimento da hospitalidade de uma noite. Qualquer que tenha sido o processo de pensamento, ele concluiu que a imagem mental dele mesmo em visita à colina tinha adquirido toda a solidez de um fato pré-determinado. Disse à mulher o que pretendia fazer. Muito obrigada mesmo, senhor, disse ela. E agradeço se o senhor fizer o favor de acompanhar meu menino até a estrada antes de ir embora, se entende o que eu quero dizer. Ele tem verdadeiro pavor do professor, por isso, assim que o senhor virar as costas, ele não vai vir para casa, a menos que os próprios patrões falem que ele pode vir. Ransom tranquilizou a mulher tanto quanto possível e se despediu depois de se certificar de que encontraria a colina à sua esquerda em cerca de 5 minutos. A rigidez tinha tomado conta dele enquanto esteve ali parado e prosseguiu vagarosamente a duras penas pelo caminho. Não havia nenhum sinal de luz à esquerda da estrada, só o que se viam eram os campos planos e uma escuridão que imaginou ser um bosque. Passaram-se mais de 5 minutos até chegar ao lugar e descobrir que estava equivocado. Uma boa sebe o separava da estrada, e nessa sebe havia um portão branco, e as árvores que se erguiam acima dele enquanto examinava o portão não eram de um bosque, mas apenas um cinturão de árvores do qual o céu aparecia. Agora teve certeza de que esse devia ser o portão da colina, e que essas árvores cercavam uma casa e um jardim. Tentou abrir o portão e viu que estava trancado. Ficou ali parado por um instante, indeciso, desanimado pelo silêncio e pela escuridão cada vez maiores. Seu primeiro impulso, por mais cansado que estivesse, foi prosseguir a viagem até Sterk, mas tinha se comprometido com uma senhora a cumprir uma tarefa embaraçosa. Sabia que, se realmente quisesse, seria possível abrir o caminho à força através da sebe. Não era o que queria fazer. Que belo pateta ia parecer, invadindo a privacidade de algum aposentado excêntrico. O tipo de homem que mantém os portões trancados no campo. E com essa história tola de uma mãe desesperada e em prantos porque seu filho idiota ficou preso meia hora a mais do trabalho. Contudo, estava perfeitamente claro que ele precisava entrar. E, como não se pode atravessar uma sebe engatinhando e com uma mochila nas costas, ele a jogou por cima do portão. No instante em que fez isso, pareceu-lhe que até então ainda não tinha tomado a decisão de invadir o jardim. E agora se viu obrigado a fazê-lo. Pelo menos para recuperar sua mochila. Sentiu muita raiva da mulher e de si mesmo, mas ficou de quatro e começou a rastejar sebe adentro. A operação se revelou mais difícil do que tinha calculado, e foi somente depois de alguns minutos que ele se encontrou em pé na escuridão úmida do lado de dentro da sebe. Sentindo a irritação do contato com espinhos e urtigas, foi tateando até o portão. Apanhou a mochila e então pela primeira vez virou-se para avaliar o ambiente. Estava mais claro no caminho que ia até a entrada da casa do que debaixo das árvores. E ele não teve a menor dificuldade para discernir uma grande casa de pedra depois de um gramado descuidado e abandonado. O caminho para essa entrada se bifurcava pouco adiante dele. O da direita levando numa curva suave à porta da frente, enquanto o da esquerda seguia em frente, sem dúvidas na direção dos fundos da casa. Ele percebeu que esse caminho da esquerda estava repleto de sulcos profundos, agora cheios de água, como se por ali costumassem circular caminhões pesados. O outro, pelo qual ele agora se aproximava da casa, estava todo coberto de musgo. A casa em si não revelava nenhuma luz. Algumas janelas estavam fechadas, algumas pareciam vazias, sem veneziana nem cortina. Mas todas eram sem vida e inóspitas. O único indício que estava ocupada era uma coluna de fumaça que subia por trás da casa, com uma densidade que sugeria a chaminé de uma fábrica. A colina era nitidamente o último lugar do mundo onde um desconhecido tinha a chance de ser convidado para passar a noite. E Ransom, que já desperdiçara algum tempo explorando o local, de certo teria se afastado dali se não se sentisse obrigado pela promessa infeliz feita à senhora. Ele subiu os 3 degraus que levavam ao grande alpendre
Tocou a campainha e esperou. Daí a algum tempo, tocou novamente a campainha e se sentou num banco de madeira que guarnecia um lado do alpendre. Ficou ali sentado tanto tempo que, embora a temperatura fosse agradável e a noite estivesse estrelada, a transpiração do seu rosto começou a secar e uma leve sensação de frio se insinuou sobre seus ombros. Àquela altura estava muito cansado, e talvez tenha sido isso que o impediu de se levantar e tocar pela terceira vez. Isso e a tranquilizadora quietude do jardim, a beleza do céu do verão e o eventual pio de uma coruja em algum lugar ali por perto, que parecia somente realçar a calma fundamental dos arredores. Algo semelhante a uma forte sonolência já o tinha dominado quando, de repente, ele se assustou e ficou alerta. Estava ouvindo um ruído estranho, um ruído irregular, como uma luta confusa, e fazia pensar vagamente na formação dos jogadores de rugby. Ele se levantou. Agora o ruído era inconfundível. Pessoas de botas estavam brigando, lutando corpo a corpo ou disputando algum jogo. Gritavam também. Não conseguia distinguir as palavras, mas ouvia os rosnados monossilábicos de homens ofegantes e cheios de raiva. A última coisa que Hanson queria era uma aventura, mas já crescia nele uma convicção de que deveria investigar o que estava acontecendo, quando um grito muito mais alto soou e ele pôde discernir as palavras: "Me larga, me larga!" E depois, daí a um segundo: "Não vou entrar aí, me deixe para casa!" Livrando-se da mochila, Ransom desceu as escadas do alpendre aos pulos e correu para os fundos da casa com a máxima velocidade que sua condição rígida e seus pés cansados lhe permitiram. Os sulcos e poças do caminho lameado levaram-no ao que parecia um pátio, mas um pátio cercado de uma quantidade anormal de anexos. Ele teve uma visão momentânea de uma chaminé alta, uma porta baixa tomada por uma luz vermelha de fogo e uma enorme forma redonda que se erguia negra em contraste com as estrelas. E supôs ser a cúpula de um pequeno observatório. E então tudo isso se apagou de repente pelo aparecimento de 3 vultos de homens que lutavam tão perto dali que quase colidiram um com o outro. De imediato, Ransom não teve dúvidas de que a figura central, que os outros 2 pareciam estar detendo apesar dos seus esforços para se desvencilhar, era o tal Harry da velha. Sentiu vontade de vociferar: "O que vocês estão fazendo com esse menino?" Mas as palavras que de fato proferiu numa voz bastante corriqueira foram: "Ei, ora essa!" Os 3 lutadores se separaram de repente e o rapaz ficou choramingando. "Posso perguntar?" disse o mais alto e mais forte dos 2 homens. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" Sua voz tinha todas as qualidades que lamentavelmente faltavam na voz de Ransom. "Estou numa excursão a pé", disse Ransom, "e prometi a uma pobre mulher." "Pobre mulher, uma ova", disse o outro. "Como você conseguiu entrar?" "Pela sebe", respondeu Ransom, e sentiu que um pouco de irritação vinha em seu auxílio. "Não sei o que vocês estão fazendo com o garoto, mas devíamos ter um cachorro aqui", disse o mais forte para o companheiro, sem dar atenção a Ransom. "Você quer dizer que teríamos um cachorro aqui se você não tivesse insistido em usar tartar num experimento", disse o homem que ainda não tinha falado. Era quase tão alto quanto o outro, mas esguio, e parecia ser o mais jovem dos 2. Sua voz pareceu vagamente familiar a Ransom. "Olhem só", disse Ransom, começando de novo. "Não sei o que vocês estão fazendo com o garoto, mas o expediente já acabou e está mais do que na hora de mandá-lo para casa. Não tenho a menor intenção de me intrometer nos seus assuntos, mas..." "Quem é você?", berrou o homem forte. "Eu me chamo Ransom, se é isso que você quer saber e..." "Por Júpiter", disse o homem magro. "Não é o Ransom que estudou em Wadenshaw?" "Foi em Wadenshaw que estudei", respondeu Ransom. "Achei que o conhecia no instante que você falou", disse o magro. "Sou Devine, não se lembra de mim?" "É claro", disse Ransom, enquanto os 2 se davam um aperto de mãos com a cordialidade bastante forçada e que é tradicional nesse tipo de encontro. Na verdade, no tempo da escola, Devine desagradava Ransom mais do que qualquer outro colega do qual conseguisse se lembrar. "Não é comovente", disse Devine, "uma remota ligação até mesmo nos confins de Sterk Natherby. É nessa hora que a gente sente um nó na garganta e se lembra do serviço de domingo à noite na capela do colégio amado. Acho que você não conhece Weston." Devine indicou o companheiro robusto e de voz alta. "O grande Weston", acrescentou, "o físico de renome. Põe no chinelo Einstein e Schrödinger." "Weston, permita-me apresentar-lhe meu ex-colega de escola Ransom. Dr. Elwin Ransom, o grande Ransom, sabe? O filólogo de renome. Põe no chinelo Jespersen e..." "Não sei nada disso", interrompeu Weston, que ainda segurava o pobre coitado do Harry pelo colarinho. "E se você espera que eu diga que é um prazer conhecer essa pessoa que acabou de invadir meu jardim, vai ter uma decepção.
Não ligo a mínima para a escola onde ele estudou, nem para as tolices nada científicas em que se desperdiça dinheiro, em vez de destinar a pesquisas científicas. Só quero saber o que ele está fazendo aqui e depois quero que esta seja a última vez que o vejo. Não seja desagradável, Weston, disse Devine num tom mais sério. A passagem de Ransom por aqui é extremamente oportuna. E se virou para Ransom. Você não deve se incomodar com o jeito de Weston, Ransom. Ele esconde um coração generoso por trás dessa fachada intimidadora, sabe? Vamos entrar para você beber e comer algo, é claro. É muita gentileza sua, disse Ransom. Mas... e o garoto? Meio amalucado, disse Devine em voz baixa, enquanto puxava Ransom para um lado. Em geral, trabalha como um burro, mas tem uns ataques. Nós estamos tentando levá-lo para a lavanderia e mantê-lo quieto por 1 hora mais ou menos até ele voltar ao normal. Não podemos deixá-lo ir para casa nesse estado. Tudo generosidade nossa. Você mesmo pode levá-lo depois se quiser. E volte para dormir aqui. Ransom estava perplexo. Em toda a cena havia algo bastante suspeito e suficientemente desagradável para convencê-lo de que havia topado com algum crime. Enquanto, por outro lado, ele nutria a convicção profunda e irracional das pessoas de sua idade e classe que esse tipo de coisa jamais cruzaria o caminho de uma pessoa comum, a não ser na ficção, e que seria ainda mais difícil que fosse associada a professores e ex-colegas de escola. Mesmo que eles estivessem maltratando o garoto, Ransom não percebia muita oportunidade de conseguir tirá-lo das mãos deles pela força. Enquanto esses pensamentos passavam pela sua cabeça, Devine falava com Weston em voz baixa, mas não tanto quanto seria esperado de um homem falando sobre providências de hospitalidade na presença de um hóspede. Tudo terminou com um grunhido de consentimento por parte de Weston. Ransom, a cujas outras dificuldades agora se somava a um constrangimento meramente social, voltou-se com a ideia de fazer algum comentário. Mas agora Weston estava falando com o garoto. Você já deu bastante trabalho para uma noite, Harry, disse. E num país razoavelmente governado, eu saberia o que fazer com você. Cale a boca e pare de fungar. Não precisa entrar na lavanderia se não quiser. Não era na lavanderia, disse o abobalhado aos soluços. O senhor sabe que não era. Não quero entrar naquela coisa de novo. Ele está se referindo ao laboratório, interrompeu Devine. Uma vez entrou lá e ficou trancado acidentalmente por algumas horas. Por algum motivo ficou apavorado. É um perfeito bugre, sabe? E, voltando-se para o garoto, escute, Harry. Esse senhor generoso vai levar você para casa assim que descansar um pouco. Se você quiser entrar e ficar sentado quieto no hall, posso lhe dar algo que você adora. Então imitou o barulho de uma rolha sendo retirada de uma garrafa. Ransom se lembrou de que essa era uma das brincadeiras de Devine na escola, e uma gargalhada de cumplicidade infantil escapou da boca de Harry. Traga-o para dentro, disse Weston, enquanto dava-lhes as costas e desaparecia entrando na casa. Ransom hesitou antes de segui-lo, mas Devine garantiu-lhe que Weston teria grande prazer em recebê-lo. A mentira era deslavada, mas a vontade que Ransom estava de descansar um pouco e beber algo estava suplantando rapidamente seus escrúpulos sociais. Precedido por Devine e Harry, ele entrou na casa e se descobriu, daí a um instante, sentado numa poltrona, aguardando a volta de Devine, e tinha ido buscar um lanche. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro capítulo de Além do Planeta Silencioso. Espero que vocês tenham gostado e queiram continuar acompanhando essa história comigo. Muito obrigado a todos e valeu. Até a próxima.